Vamos lá então, nós vamos falar hoje sobre movimento uniforme. Eu trouxe a primeira imagem que eu trouxe aqui porque a principal característica do movimento uniforme é que o objeto percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então ele percorre 10 centímetros em 1 segundo, 20 centímetros em 2 segundos. Vejam, de 1 para 2 segundos passou-se 1 segundo e a distância também percorrida foi de 10 centímetros. Bom, nós temos dois tipos de movimento, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Uniforme significa que algo se mantém constante. No movimento uniforme, o que se mantém constante é a sua velocidade. A sua velocidade é constante e a sua aceleração é zero, ou seja, é nula. No movimento variado, eu tenho algo que vai variar. O que vai variar é a velocidade. Portanto, no movimento variado, eu vou ter aceleração. E essa velocidade, no caso, varia. E a aceleração, ela é sempre constante e diferente de zero. Mas nós vamos ver esse movimento com mais calma. Hoje, o nosso foco é o movimento uniforme. Bom, o movimento uniforme é aquele em que a velocidade é sempre, gente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Essa velocidade tem que estar sempre constante, ela não muda, ela sempre tem o mesmo valor. E esse valor tem que ser diferente de zero, tá? Bom, o movimento variado, como eu falei, a velocidade varia. Então, com o passar do tempo, o valor da velocidade não é sempre o mesmo. Essa é a diferença entre o movimento variado e o movimento uniforme. No movimento uniforme, só voltando aqui para vocês, a velocidade sempre tem que ser a mesma. A gente já viu o que é posição, né? Posição, a gente tem uma escala e temos a posição inicial, posição final. Nós vimos também deslocamento, né? Só continuando, então, só para relembrar o que é velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT. É o espaço percorrido pelo tempo que ele leva para percorrer. Lembre-se que para calcular a velocidade, às vezes eu preciso fazer conversões. Se eu tiver com uma velocidade em metro por segundo e quiser passar para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6 quando eu estiver passando daqui para cá. Se eu tiver em quilômetro por hora e quiser em metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Bom, qual que é a função horária do movimento uniforme? Qual é a equação do movimento uniforme? O que a gente chama de MU, movimento uniforme. É o chamado sorvete. Algumas pessoas também falam só sorvete. Eu falo sorvete, tá? Porque S é igual a S0 mais V vezes T. O que é o S? Posição final. S0, posição inicial. V, velocidade, que nunca muda. Então, se ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo, sempre vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. E T é o tempo. Bom, algumas coisas importantes. Quando o objeto estiver se deslocando no mesmo sentido da trajetória, vamos supor então que a trajetória, ela está sendo, a orientação da trajetória é para a esquerda. E eu estou me movimentando também para a esquerda. Então, vamos supor que a rua vai para a esquerda e eu estou indo para a esquerda. Essa minha velocidade é positiva se eu estiver indo no mesmo sentido da trajetória. Se a trajetória é para a esquerda e eu estou indo para a direita, a minha velocidade, a gente vai adotar, isso é uma regra, tá? Uma convenção de sinais. Se eu estou indo no mesmo sentido da trajetória, minha velocidade é positiva. Se eu estou indo contrário à trajetória, minha velocidade é negativa. Se a minha velocidade é positiva, eu vou chamar esse movimento de progressivo. E o progressivo tem relação com a velocidade. Se a minha velocidade é negativa, eu vou chamar esse movimento de retrógrado. Os gráficos, né, do movimento uniforme, eu tenho gráfico de posição por tempo, obviamente, né, porque eu tenho valores de posição, tenho posição inicial, posição final, tempo inicial, tempo final. E com isso eu posso descobrir a velocidade média, por exemplo. Eu posso fazer ΔS, que é a diferença entre a posição final e a inicial, e ΔT, que é a diferença entre a posição final e inicial. Então, com um gráfico de posição por tempo, eu posso achar, por exemplo, a velocidade média. Bom, outra coisa importante é que eu analiso quando essa curva, com o passar do tempo, a minha posição está aumentando,
esse movimento é progressivo. Vejam, passado o tempo, a minha posição aqui, ó, tá aumentando. Eu vou olhar aqui, vou ler aqui no gráfico, né? A minha posição sempre vai aumentar. Então, esse movimento é progressivo. Se com o passar do tempo a minha posição começa a diminuir, esse movimento é retrógrado, tá? Também falando de gráfico de posição por tempo. Bom, eu posso ter dois objetos no mesmo gráfico. Eu posso ter um corpo A, um carro A e um carro B. Cada um deles vai ser representado por uma reta, uma vez que aquela equação S igual a S0 mais VT mais V vezes T, essa equação é uma equação do primeiro grau e o gráfico é uma reta. Então, cada um deles, o móvel A ou o móvel B, vai ter uma equação. Então, vamos supor que eu estou observando a equação do móvel A. Veja, o móvel A, com o passar do tempo, sua posição aumenta. O móvel A, então, ele tem velocidade e movimento, velocidade positiva e movimento progressivo. O móvel B, ele tem velocidade negativa, porque com o passar do tempo sua posição diminui, e movimento retrógrado. Podemos também ter gráficos de velocidade e tempo. Veja, mudou o gráfico agora, não é posição por tempo. Num gráfico de velocidade, quando eu olhar aqui e a velocidade nunca muda, eu sei que isso aqui é movimento uniforme, que a gente chama de MU, tá? Então, esse é um movimento uniforme. Quando eu olho para esse gráfico, esse é o gráfico característico do movimento uniforme. E esse movimento, no caso, como a velocidade é positiva, esse movimento é progressivo. Quando eu olho para esse outro gráfico de velocidade e tempo, eu também sei que é um movimento uniforme, porque a velocidade não muda. Então, eu já olho e já sei. MU. E nesse caso, a velocidade é negativa. Esse movimento, então, é retrógrado. Com o gráfico de velocidade, como a gente acabou de ver, por tempo, eu posso achar, por exemplo, o deslocamento. O deslocamento vai ser a área abaixo da curva. E quem vai delimitar qual é o intervalo de tempo que ele quer saber, o quanto o móvel se deslocou, é o problema. Se ele falar do intervalo de tempo de 2 até 5, de 0 até 7, então aí você vai pegar esse intervalo e calcular a área. A área, nesse caso, é um retângulo, é lado vezes lado, né? Ou base vezes altura, né? Porque nesse caso ele é um retângulo que não tem lados iguais. Então, essa área aqui seria, né? Base vezes altura, ok? Para essa área aqui. Então, por que é importante um gráfico, então, de velocidade por tempo? Porque num gráfico de velocidade por tempo, no movimento uniforme, eu posso calcular a área. Bom, se eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, tá? Só que percebam que esse gráfico, ele não é de movimento uniforme. Esse aqui é um gráfico de movimento uniformemente variado, porque a velocidade está variando. Mas, enfim, se ele quiser o deslocamento, é só fazer a área 1 menos a área 2, porque o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, para que eu saiba isso tudo aqui, eu vou ter que pegar esta área 1 menos a área 2. E nesse caso é um triângulo, né? A área 1 e a área 2. Se eu quiser saber a distância percorrida, aí é um pouquinho diferente, porque deslocamento é a diferença entre a posição final e a inicial. Mais distância percorrida é tudo que ele anda. Então, eu vou somar a área 1 com a área 2. Cuidado, então, distância percorrida eu tenho que somar as áreas e deslocamento eu tenho que diminuir as áreas, tá? Bom, o que é velocidade relativa? Isso é importante para vocês. Se eu estou dirigindo meu automóvel, ele está a 80 km por hora, eu vejo um carro que está a 60, como é que eu sei que eu consigo ultrapassá-lo? Eu sei porque existe uma propriedade chamada velocidade relativa, né? Então, observem. Se eu pegar o A como referência, no meu caso, eu sou A e o carro é B. Então, eu vou fazer a velocidade de A menos a velocidade de B. Então, a velocidade de A, 80, menos a de B, 60. Eu tenho 20 km por hora, como se eu estivesse andando, na verdade, a 20 km por hora.
É como se o B estivesse parado e estivesse olhando ele a 20 km por hora. Se for o contrário, né? Se eu pegar o B como referencial, o B vai ter a impressão que eu passo por ele, né? Com uma velocidade superior a 20 km por hora. Encontro de dois automóveis, né? Ou de dois móveis. O que é o encontro? O encontro é quando as posições finais são iguais. Então, eu vou escrever uma equação da posição para o A, uma equação da posição para o B, e eu sei que no ponto de encontro, a posição do A final é igual à posição final de B. É quando eles se encontram. Bom, outra coisa importante da velocidade relativa, que é importante dizer, por exemplo, numa batida de carro, se esse carro aqui está a 100 km por hora, e esse aqui veio a 120, acabou batendo nesse carro, certo? Então, vocês vão perceber que a velocidade, a batida é como se eu tivesse batido, por exemplo, se esse está aqui a 120 e esse está a 100, durante a batida é como se eu tivesse tido uma batida de 20 km por hora. Por quê? Porque o A vai estar a 120, o B vai estar a 100, vai ter uma resultante de menos 20, né, km por hora. Agora, se eu bato de frente com um carro, esse aqui a 120, até vou botar aqui, né? Esse aqui sempre a 120. Esse aqui a 100, se eu bater de frente com ele, a velocidade que a gente vai sentir é uma velocidade de 220, é 100 mais 120. Então, por isso que uma batida frontal, as velocidades se somam, né? Então, quando eu bato na traseira de um outro carro, a velocidade relativa é muito menor, porque é a diferença entre uma velocidade e outra, tá? E quando eu bato de frente, as velocidades se somam. Bom, agora nós vamos ver questões de ultrapassagens, tá? Que são importantes também pra gente. Vou pegar um exemplo aqui. Uma composição ferroviária com 19 vagões e mais uma locomotiva. Então, são 19 mais 1, 20 objetos. Desloca-se a uma velocidade de 20 metros por segundo, sendo o comprimento de cada elemento da composição, ou seja, tanto dos vagões quanto da locomotiva de 10, qual é o intervalo de tempo? Ele está perguntando, então, o ΔT, tá? A pergunta dele é ΔT. Qual é o intervalo de tempo que o trem gasta para ultrapassar completamente o sinaleiro? Então, vejam só, eu tenho que somar os 19 vezes 10 dá 190, mais o da locomotiva, mais 10, dá 200 metros. Então, o comprimento total do trem é 200 metros. Sua velocidade é 20. Então, o tempo que ele leva para passar completamente o sinaleiro é de 10 segundos. Outra questão importante, uma composição ferroviária, novamente, de 19 vagões e uma locomotiva, são 20 elementos então, desloca-se a 20 metros por segundo, sendo o comprimento de cada elemento 10, qual é o intervalo de tempo que o trem gasta para ultrapassar completamente uma ponte? Cuidado! Agora, todo esse trem tem que passar essa ponte. Então, vejam só, o meu ΔS não é mais só o comprimento do trem, que era 200, é o comprimento do trem mais o comprimento da ponte, 200 mais 100, 300. Dividindo pela velocidade, 20, o tempo que o trem leva para passar essa ponte é de 15 segundos. Bom, gente, era isso que a gente vai ver inicialmente sobre movimento uniforme. Eu pretendo fazer mais exemplos com vocês.